Alô galera goiana, alô galera vilanovense, alô galera esmeraldina, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Neste domingo, Vila Nova e Goiás se enfrentam no estádio Anésio Brasileiro Alvarenga pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E neste vídeo eu vou trazer para vocês informações e também falar da minha expectativa para este clássico no campo do Vila Nova, logo depois da nossa vinheta de abertura. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Venha fazer parte desta comunidade que é dedicada ao futebol goiano. É uma maneira, da gente fortalecer a nossa cultura, fortalecer o futebol do nosso estado. Deixe o seu like para prestigiar o nosso trabalho e também fique sempre muito à vontade para fazer o seu comentário, pois a sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Este vídeo tem oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa, banho, papelaria, bijuterias e calçados. No Instagram, o perfil é @luteimagazine, no WhatsApp 99402 7562. De um lado, o verde, do outro lado, o vermelho. A tradicional rivalidade goiana estará mais uma vez em campo neste domingo para o jogo entre Vila Nova e Goiás. E nós vamos agora trazer um histórico, trazer números, trazer informações e também análise para você. Seja você torcedor esmeraldino, seja você torcedor colorado. Vamos começar trazendo o dado histórico, o retrospecto entre essas duas equipes com dados do futeboldegoias.com.br. Aí está, são 325 clássicos até hoje, com 83 vitórias do Vila Nova, 153 vitórias do Goiás e 89 empates. Os colorados fizeram 341 gols. Os esmeraldinos marcaram 482 vezes. Então o clássico, mais um capítulo, neste clássico. Trazer alguns dados aqui. Por exemplo, jogos entre eles pela Série B. Foram até hoje 13 partidas pela Série B. 5 vitórias do Vila, 4 vitórias do Goiás e 4 empates. O Vila que venceu o Goiás, principalmente nos jogos de 2016 para cá. E no Anésio Brasileiro Alvarenga, que será o palco do jogo deste domingo. No Anésio Brasileiro Alvarenga, Goiás e Vila já se enfrentaram 6 vezes. São 3 vitórias do Vila, 2 empates e 1 vitória do Goiás. Nesta temporada foram 3 jogos, 2 empates na Serrinha, 1 vitória do Vila no Anésio Brasileiro Alvarenga. Para o clássico deste domingo, a arbitragem vem de Santa Catarina. Braulio da Silva Machado vai apitar o jogo. Os assistentes, Éder Alexandre e Bruno Miller. No VAR estará o paulista Thiago Duarte Peixoto. É uma arbitragem FIFA, O Braulio da Silva Machado é um árbitro da FIFA. Agora vamos falar da formação das duas equipes. Ambos mantêm interrogações, pelo menos para a imprensa, para o torcedor. Internamente já devem estar definidos, mas vamos trazer para vocês agora as prováveis escalações do Vila Nova e também da equipe do Goiás. Vamos começar pelo mandante. Aí está, o Vila, provavelmente em campo com Denis no gol, Elias na direita, Quinteiro, James e Eric. No meio campo, Cristiano, Ralf ou Giovani, Igor Henrique. Lá na frente, Juan Christian, Henrique Almeida ou Todinho e o Alisson. Então essas aí as formações, a formação do Vila. O Vila pode aparecer com um quarteto no meio campo? Também existe essa possibilidade. Poderiam, por exemplo, jogar no mesmo time o Cristiano, o Ralf, o Giovani e o Igor Henrique. Dessa forma, se acontecer, provavelmente o Juan Christian é quem cai da formação, tá bem?
Agora vamos para o lado do Goiás. Goiás que terá os retornos de Messias e Galhardo para esse jogo e também a presença do Regis, que ainda não estreou com a camisa esmeraldina. O Sander também muito provavelmente fica à disposição, porém a tendência é que ele fique no banco de reservas. Um provável Goiás de Tadeu no gol, Messias substituindo Lucas Ribeiro, que está suspenso, David Braz e o Edson. Diego na direita, Luiz Henrique na esquerda, os dois volantes Marcão e Wellington. A tendência é que o Wellington seja mantido no meio campo do Goiás. Lá na frente, Wellington Matheus, Thiago Galhardo e Paulo Baia. E o Regis, ele pode aparecer? Pode. Se ele aparecer, aí a tendência é que um dos ponteiros deixe o time. Ou o Wellington, que normalmente atua pelo lado direito, ou o Paulo Baia, que atua pelo lado esquerdo. Dessa forma, o técnico esmeraldino sairia do 3-4-3 e partiria para um 3-5-2, tá bem? Então, estas aí são as prováveis formações de Vila Nova e de Goiás. Vamos falar em relação ao Vila, né? Pontos fortes do Vila para esse clássico contra o Goiás. Jogar em casa é um ponto forte para o Vila. No Anésio Brasileiro Alvarenga, nas últimas 21 partidas, o Vila Nova teve 19 vitórias, um empate e uma derrota. Então a força do Vila no seu mando de campo, ela é inquestionável, né? Ela está muito clara. Inclusive nessa Série B o Vila venceu times pesados dentro do Oba, como o Mirassol, o Ceará e o Operário de Ponta Grossa. Outros aspectos, o momento do Vila, né? O Vila vem num momento um pouco mais leve do que o do Goiás, até porque ganhou o último jogo contra a equipe do Mirassol. E aí, seja quem está dentro do Vila ou o torcedor do Vila, ele sente o time naquela ânsia de chegar ao G4, né? Naquele ânimo de ver o seu time chegar ao G4, ou quem está lá dentro de ver o clube entrando dentro do G4. Pontos fracos, acho que a defesa do Vila é algo que é sério, né? O desempenho defensivo do Vila, apesar de não ter tomado gols contra o Mirassol, mas não é um desempenho que agrada. Eu já venho falando disso aqui em outros vídeos. Quinteiro foi bem contra o Mirassol, mas nos outros jogos não. O James mal nos outros jogos e também contra o Mirassol. E eu vejo uma certa fragilidade no Vila também nos dois laterais, em que pese o Elias tenha sido um pouco melhor neste jogo contra o Mirassol do que havia sido nos outros. Mas para mim no Vila o ponto mais preocupante é o seu sistema defensivo. Vamos ao Goiás, pontos fortes. É um time que tem uma defesa sólida, em que pese o Goiás tenha perdido um pouco a estabilidade defensiva nos últimos jogos, mas é um time que na maior parte do tempo se comporta bem defensivamente, conta com retornos importantes de jogadores experientes, em que pese não estejam 100% fisicamente, mas são jogadores acostumados a grandes jogos, como o Messias, o Regis, o Galhardo. E você tem a questão de também ter um bom ataque, né? Mesmo com o Baia muito criticado, o Hélio Matheus muito criticado, mas o Goiás tem um dos melhores ataques da competição, tanto que até agora o Goiás já marcou 17 gols nesse campeonato. O ataque do Goiás só é inferior ao do Santos, que já marcou 19. Pontos frágeis no Goiás. A questão da confiança, né? A confiança está em baixa. O Goiás vive o pior momento dele até agora nessa Série B, muito questionado, 3 jogos sem vencer, e o Tadeu, que é um dos seus principais jogadores, também vem de uma falha pesada. Será que ele já conseguiu ignorar aquilo, seguir firme? Esse é um aspecto, né? Uma falha como aquela, às vezes ela tem efeitos colaterais, ela ainda ressoa por alguns dias ou por alguns jogos. Vamos ver como é que o Tadeu reage a essa falha lá na Vila Belmiro. Então, a tendência é de um clássico bastante disputado, né? Eu pelo menos projeto dessa forma. Espero que o clássico seja muito mais técnico do que de força. Eu tenho visto clássicos nos últimos anos, não só em Goiás, mas de um modo geral, clássicos com muita disputa, muita empurra-empurra, muita tentativa de imposição física, mas com pouca imposição com a bola. Tomara que amanhã a gente tenha 2 times bastante interessados neste domingo em jogar a bola.
né, que as duas equipes no Onésio Brasileiro Alvarenga queiram jogar bola, queiram muito, disputem, rivalizem, lutem bastante, mas pela bola, né, que o clássico fique nisso. E um outro ponto, um outro aspecto, né, em termos de favoritismo, o torcedor sempre gosta disso, eu vejo mais condições para o Vila ganhar o clássico. Por quê? Justamente pelo local que acontece o jogo. Esta Série B, assim como a maioria das outras, é uma competição muito caseira, onde os mandantes normalmente conseguem se sobrepor sobre os visitantes, e Goiás e Vila são dois times com essa característica. O Vila forte dentro de casa deixa a desejar fora de casa, o Goiás forte dentro de casa e também deixa a desejar fora de casa. E como esse jogo amanhã é no Oba, então vejo um pouco mais de probabilidade para o Vila vencer do que para o Goiás vencer. Mas não há zebra, não tem como a gente dizer que seria uma zebra o Goiás vencer, de maneira alguma. Eu apenas vejo que nesse momento, jogando no Oba, o Vila tem um pouco mais de possibilidades de conseguir a sua vitória. Taticamente, né, o que é que eu imagino desse jogo? Eu penso que a gente vai ter uma situação inusitada. O Goiás fora de casa ele gosta muito de praticar o jogo reativo. É uma característica desse time do técnico Márcio Zanardi. Mas o Vila do Luizinho também tem apreço por esse tipo de jogo. Inclusive contra o Mirassol, o Vila em muitos momentos, mesmo quando estava 0-0, ele esperou pelo Mirassol. Então vamos ver como é que vai ser esse comportamento amanhã. Alguém vai dar a bola para o outro e se posicionar atrás para esperar? O Vila, por jogar em casa, vai tentar sair? O Goiás vai tentar se impor diante da necessidade de voltar a pontuar dentro da competição? Então são aspectos táticos interessantes para esse jogo. Mas eu tenho uma sensação, essa é uma sensação, de que o Goiás deve ter uma posse de bola maior no início do jogo. Assim, no início que eu falo, não é ali nos primeiros 10, 15 minutos, mas no primeiro tempo, até que sai um gol para um dos lados, né? Porque um gol sempre muda a configuração tática do jogo. Mas eu estou projetando um Goiás um pouco mais com a bola e o Vila um pouco mais reativo. O Goiás fugindo dessa sua característica e o Vila mantendo um pouco a sua característica, apesar de jogar dentro do Onésio Brasileiro Alvarenga, tá bem? Agora você, torcedor, é a sua vez. Você é quem vai se manifestar aqui e vai dizer o que você espera desse clássico deste domingo no Oba. A sua expectativa, seja você vilanovense, seja você esmeraldino. Eu aguardo o seu comentário, tá bem? Se você ainda não deixou o like, eu te convido a deixar o like e fique sempre muito à vontade para fazer o seu comentário, pois a sua participação é sempre muito bem-vinda. Um grande abraço a todos vocês. Depois do jogo, eu faço um outro vídeo com a minha impressão, com a minha análise do que foi esse clássico de número 326 entre Vila Nova e Goiás. Até mais!